Muito bem. O objetivo da nossa página, Estação da Luz Espírita, é reunir o maior acervo possível de matérias espíritas. Estamos colocando aqui à sua disposição livros da codificação, obras suplementares, textos, entrevistas, palestras e agora a reprodução dos programas da Web Rádio Estação da Luz e da Web Rádio O Cristo Consolador lá em Goianas, São Paulo. Hoje vamos reproduzir um programa Supimpa, estudando a codificação espírita, livro dos médios, item 3, a existência de espíritos, apresentação de Amadeu Ferreira, Ivon Augusto, Jair Aquino, Renato Bezerra e Ronaldo Santana nos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador, lá de Goianás. Portanto, a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E aí nós queremos agradecer você, irmão e irmã de ideal espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanhado aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vocês são a razão de ser do nosso trabalho. Então vamos ao programa 70, estudando a codificação espírita, o livro dos médios. Olá, você, meu amigo, você, minha amiga, vocês, meus irmãos de ideal espírito, nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador, você que está em casa nos acompanhando aqui através do YouTube, do Facebook, você que está no carro, no escritório, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos começar em instante o nosso programa, mas hoje é quinta-feira. Hoje são 20 de maio de 2021 e agora são exatamente 20 horas e 2 minutos. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Médios, capítulo 1, a Espírito. Essa é a pergunta. Em instante, continuaremos o estudo do Livro dos Médios, capítulo 1, item 3, aqui na Web Rádio Cristo Consolador, também no YouTube, no Facebook. E queremos começar abraçando os nossos irmãos que já estão aí ansiosos. Uma semana é um tempo enorme para a gente reencontrar nessa atividade. Eu quero abraçar o nosso irmão Ronaldo Santana, que está nos trabalhos técnicos. Muitíssimo boa noite, meu querido irmão. Boa noite, né? Boa noite a todos e a todas, né? Encarnados, desencarnados. Todos sejam bem-vindos, né? A esse bate-papo de hoje à noite aqui, dando continuidade ao tema capítulo 1, a Espíritos. Continuação, vamos começar no item 3. Muito agradecido. Muito bem. Muito bem. Aí eu vou cumprimentar o meu querido irmão Renato Bezerra. Boa noite, Renato. Paz e luz com Jesus. Boa noite, Amadeus, Ronaldo, Ivan, Aquino. Muita paz para todos e aqueles que estão nos escutando e nos assistindo no dia de hoje. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado, meu querido irmão. A gente que agradece a oportunidade que o Pai nos proporciona de reunirmos aqui para mais esse trabalho. E aí, um abraço também ao meu querido irmão Jair Aquino. Boa noite, Jair. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Ronaldo, Renato, Ivan, Amadeus e todos aqueles que estão nos assistindo e ouvindo aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Paz e luz para todos. Obrigado, meu querido irmão. E um abraço agora, meu querido irmão Ivon Augusto. Estava com saudade, Ivon. Boa noite, meu querido. Paz com Jesus. Boa noite, Amadeu. Boa noite, meus queridos irmãos que fazem parte desse seleto grupo aqui de apresentadores da Web Rádio Estação da Luz e aos irmãos que nos acompanham através das mídias. Muita paz e luz a todos. Meus irmãos, vamos mandar um abraço bem apertado também para o meu irmão Delcio Soares, Dona Marília e a família Soares Silva. Que Deus os abençoe. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade que nos proporciona de estarmos aqui reunidos na Web Rádio Cristo Consolador para mais esse trabalho. E agora nós vamos iniciar o programa, porque vamos fazer a leitura preparatória. E a leitura preparatória é com o nosso irmão Ivan.
Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Ok, Ivan. Vamos lá. Então, do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Item 73, falatórios. Trecho aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Ele diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E o nosso querido Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que favorece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma, em derredor, imensa família de elementos enfermiços e aviltantes, à feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida, a murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, de amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ser lugar digno e adequado. Deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Maravilha do texto! E aí a gente sabe que fala a criatura de que está cheio o coração. Parabéns pelo texto escolhido, meu querido irmão. Renato, meu irmão, é com o senhor a prece de abertura, não é? Amado Jesus, mestre amigo, agradecemos por mais esse banquete divino que nos traz a sua doutrina consoladora. Agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade, para que nós possamos transmitir o seu Evangelho a todos aqueles que nos assistem e nos escutam, na tentativa de nós mostrarmos que és o caminho da verdade e da vida. Nesses momentos, Senhor, devemos refletir a sua bondade, seu amor, sua paz. É isso que nós desejamos para todos aqueles que nos assistem e nos escutam na noite de hoje. Que nós possamos fazer uma vibração, todos nós, para aqueles que ainda estão em dor, em sofrimento e lágrimas. Para aqueles que estão nos hospitais neste momento, nos cárceres, nas sarjetas, nas casas das crianças e de velhos desamparados. Enfim, Jesus, onde ainda existia a dor.
que vossa infinita bondade, o seu infinito amor, venha até nós em bálsamo santo, para que nós possamos sentir esse fluido maravilhoso e termos dentro de nós a verdade e a luz. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Obrigado, meu querido Renato. E com essa prece, nós iniciamos os nossos estudos desta noite. Passo a palavra para o nosso irmão Jair Aquino, que vai fazer a leitura do ponto evangélico. Meus irmãos, o evangelho do nosso programa de hoje, ele nos traz o seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde crerdes vê o mal. A sábia previdência, aí onde crerdes, vê a cega fatalidade do destino. Porque medir a justiça divina pelo valor da vossa, podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis. Nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se precustasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrariais sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, e esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas partem o coração de uma mãe e faz, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho, sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual será a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contai, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis a da vida efêmera, que arrastais sobre a terra. Pensai, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permaneça para sofrer convosco. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto. Seus corpos fúteis vos cercam, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores
desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Essa mensagem, meus irmãos, ela foi dada pelo Espírito Sanson, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863. Está fechado o microfone, Amadeu. Esse meu microfone, quando eu vou falar, ele fica nervoso, é brincadeira. Esse texto dá para a gente fazer um seminário, né? Porque o conjunto de informações que tem aí é brincadeira. Mas vamos pensar vamos sintetizar isso para entrarmos no tema do programa. Veja bem, diz a espiritualidade que para o espírito que ainda precisa passar pelas experiências reencarnatórias, tem dois momentos distintos. Um momento quando ele é preparado para reingressar na encarnação, e aí uma interrogação enorme, uma dúvida muito grande, apesar de todo aquele apoio que ele recebe no mundo espiritual, dos benfeitores, dos técnicos e dos parentes e amigos, mas há uma interrogação muito grande com a incerteza do que acontecerá durante a experiência encarnatória. Por outro lado, quando o espírito retorna à vida espiritual, aí sim é festa, independentemente da causa que leve o espírito a deixar o corpo físico. E aí ele se sente realmente feliz porque vai ser recepcionado pelos parentes e amigos, aqueles que lhe são caros, e recebê-lo muitas vezes na beira do leito, onde ele desencarna. E aí a gente precisa entender, no cômputo geral, aquele ensinamento de Jesus. A verdadeira felicidade não é deste mundo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, a felicidade está na vida futura. E essa vida futura é a vida do espírito. Agora, aqueles que pensam que a felicidade se dá em a gente viver aqui no mundo físico, disputando o espaço uns com os outros, passando a perna em muitos, que é isso que muitos fazem, tirando proveito das situações para angariar recursos, angariar materiais, status, poder, autoridade, etc., isso é um erro grosseiro. A verdadeira felicidade se dá na vida espiritual, com o retorno do espírito, com os seus compromissos bem cumpridos e com boas ações realizadas. Porque lá nós seremos reconhecidos não pelo que nós éramos aqui ou pelo que nós tínhamos, mas pelo bem que temos feito. E aí, o que é para a espiritualidade, melhor dizendo, nos avisa o que seria, por exemplo, um dia, uma semana, um mês de plena felicidade, o sujeito vivendo babescamente, usufruindo das coisas que a vida material lhe oferece e viver o resto daquela experiência em sofrimento. Então, é melhor termos a consciência que a nossa felicidade é da vida espiritual. Que Deus nos cubra de bênção e paz, mas vamos passar para o nosso estudo dessa noite. E hoje nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 1, a Espírito. Hoje prosseguiremos o estudo do capítulo 1, no item 3, que trata da existência dos espíritos. Na semana passada, nós fizemos uma espécie de uma síntese ou estamos fazendo uma espécie de uma síntese daquele estudo. O que é que nós fizemos? Nós concluímos aquele estudo que as almas que pululam por todo esse espaço criado por Deus são, na verdade, os denominados espíritos que nós nos referimos aqui nesse estudo. E esses espíritos não são nada mais, nada menos do que as almas dos homens que deixam o corpo físico e voltam para o mundo espiritual. Não acreditar nisso é verdadeiramente um passo atrás, é verdadeiramente um desconhecimento muito grande das coisas divinas, do papel que Deus reserva a seus filhos para nos ajudarmos mutuamente e contribuirmos para o progresso do nosso planeta. Então, nós vamos continuar conversando. E aí eu gostaria de pedir, quem gostaria de fazer a leitura desse primeiro parágrafo hoje, o item 3, quem gostaria, por gentileza? Alguém está aí? Ivan vai fazer a leitura. Por favor, Ivan.
Microfone. Eu acho que o microfone está com problema do meu, está fechado. Não, a posição aqui estava deslocada e o controle do microfone estava sem acesso. Ah, bom, Então, meu querido. vamos lá. O item 3, então, da primeira parte, capítulo, existem espíritos. Quanto ao pensamento de não existir espíritos, ele diz, tudo isso não passa de uma teoria mais racional do que outra. Mas já não é bastante ser uma teoria. Já não é bastante ser uma teoria que a razão e a ciência não contradizem. Além disso, ela é corroborada pelos fatos e tem a sanção da lógica e da experiência. Encontramos os fatos nos fenômenos de manifestação espíritas, que nos dão a prova positiva da existência e da sobrevivência da alma. Há muita gente, porém, que nega a possibilidade dessas comunicações com os espíritos. São pessoas que acreditam na existência da alma e, consequentemente, na dos espíritos, mas sustentam a teoria de que os seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Trata-se de uma dúvida originada pela ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, na qual geralmente se faz uma ideia falsa, considerando-se os seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é a verdade. Muito bem. Então, eu gostaria de levantar a questão para que a gente começar com o nosso irmão Renato. Renato, há muitas pessoas, muitos materialistas, com todo respeito, que admitem que não existem espíritos. Mas acontece que quando eles dormem, quando eles entram em transe, eles conseguem se deslocar do corpo, eles vão ter com os amigos, com os parentes, inclusive com aqueles que já desencarnaram durante os sonhos. Como explicar isso, Renato? Olha, no nosso ponto de vista é o seguinte, que todos nós que somos espíritos, porque nós estamos encarnados, que é considerado alma, também nós somos espírito, e sabemos que ao se deitar, ao dormir, nós ficamos em uma certa situação de acordo com aquilo que nós podemos sentir ou fazer. Tem alguns que ficam quando o corpo material está nesse momento de descanso, o espírito também pode estar dormindo, como o corpo. Tem outros espíritos que saem e vai atrás dos amigos, dos familiares, ou também vai para aqueles, juntar-se aqueles espíritos que são afins. Então, o que nós podemos dizer nesse assunto? Que nós, dependendo da nossa evolução espiritual, mesmo sabendo que o materialismo nos mostra que não existe uma posição de espírito, mas sim sempre de matéria. Então, nós poderemos aí mostrarmos que nós somos eternos, nós não morreremos nunca, porque Deus, na sua condição de Criador, ele é perfeito. Maravilha, meu querido irmão. Aí eu vou abrir uma questão para o nosso irmão Jair, o nosso irmão Ronaldo. Veja bem, eu vou me referir a Chico Xavier. Chico Xavier, nas suas atividades, quando ele estava em plena atividade, ele tinha aquelas cartas consoladoras, que eram comunicações de irmãos que desencarnaram e que voltavam para trazer consolo para os familiares, esclarecer determinadas situações que estavam constrangendo aquela família. Como explicar isso, Jair, para quem não acredita na existência dos espíritos e muito menos na comunicabilidade deles? A gente vê que a misericórdia de Deus, o amor por todos nós, por todas as suas criaturas, é muito grande, né? Nenhum ser aqui na Terra deixa de ser consolado e amparado. Aí eu imagino uma mãe, que ela perde seu filho, aquele ser, aquele tesouro, aquele ser precioso, que era toda a sua vida.
e de uma hora ela perde. Aquele ser morre, desencarna. Como é que fica essa mãe? Olha a dor e o sofrimento dessa mãe, né? Leva o desespero, a agonia, uma dor, só quem passa, quem sente aí, né? Aí a gente tem a misericórdia de Deus, como você falou aí, como o Renato falou. À noite, os nossos irmãos espirituais, eles vêm em nosso socorro, principalmente do espírito daquela mãe, e a leva através do desdobramento, através da dupla vista, leva aquele espírito até aquele ser que desencarnou. Aquele ser, aquele ente amado, ente querido, aquele espírito da mãe é levado para um encontro, para amenizar a dor e sofrimento e confortá-la, né? E ao rever aquele ente querido dela, ela ali ameniza a sua dor, amortece aquele sofrimento. E quando volta para a carne, quando o espírito volta, de manhã cedo, quando acorda, né? Ela sente a lembrança que esteve com aquele ser. Isso conforta, isso ameniza a dor daquele ser. Então, a gente vê que o espírito, a sobrevivência do espírito, está em nós mesmos, nessa presença de Deus no nosso interior, né? Todas as noites, como o nosso irmão Renato falou aí, dependendo da evolução do ser, né? Muitos se desdobram do corpo, né? Como acontece isso? Porque nós temos um segundo envoltório. Nós temos o envoltório corporal, que é o nosso corpo material, e temos um segundo envoltório, que é semimaterial. Este está sempre ligado ao espírito. Nós não perdemos ele depois da morte. Então, quando o corpo está em repouso, esse segundo investimento, que se chama perispírito, Kardec chama de perispírito, que André Luiz chama de psicossoma, né? Ele entra em desdobramento e vai onde está o tesouro dele, como Jesus falou, onde ele tem afinidade. Ou ele vai fazer o bem às pessoas, ou ele vai fazer mal às pessoas, ou ele vai atrás de algum vício dele. Mas muitas vezes, como a espiritualidade diz, que os nossos problemas, eles se resolvem à noite. 90% dos nossos problemas se resolvem à noite. É como um irmão que passa o dia todo atrás de resolver um problema lá do trabalho. Chega em casa, não consegue dormir, martelando para resolver aquele problema. Quando chega à noite, ele vai dormir, e no outro dia, quando ele chega no trabalho, ele encontra ele consegue encontrar a solução do problema. Qual é a causa, o motivo? Será que é por acaso, como disse hoje? Não. É porque ele é no plano espiritual, através dos amigos espirituais, ou através da maneira dele ver diferente, né? Porque nós temos duas maneiras de ver as coisas. Quando estamos no nosso corpo e quando estamos no plano espiritual. Quando estamos no plano espiritual, a nossa visão é uma. Mas quando estamos aqui com o corpo encarnado, a nossa visão é diferente. Então, esse é o meu pensamento. Maravilha. Ronaldo, e uma beleza em tudo isso é que para que isso ocorra, não depende de religião. É uma predisposição de cada criatura humana, independentemente de religião. É isso, né? Falando de Chico Xavier, será que foi coisa fantasiosa, né? Coisa inventada, ter passado informação através de livro, através de mais de 400 livros, coisa inventada? Creio que não. Claro que hoje ainda temos incrédulos, né? Essas cartas, né, que foram consoladas aquelas mães naquele período, né, que a gente não admite ainda a possibilidade dessas comunicações, né, desse intercâmbio, né, porque nós estamos falando aqui de espíritos, como o Renato falou no início, o espírito é quem?
é a alma, vamos chamar assim, entre aspas, a alma morta. Né? Como diz que se nós estamos aqui ora encarnados, né? Como alma. Espírito é quando você perde o corpo físico. Ele se torna espírito. E ele continua fazendo as mesmas coisas, só que em outra casa, vamos chamar assim, em outro patamar. E a gente, quando está dormindo, quando acorda, e a gente diz assim, eu estou com a intuição hoje de fazer algo. Me deu uma intuição de eu mudar a empresa, me deu uma intuição de eu fazer isso, ou fazer aquilo, ou também, bem como dizer, estou em si todo quebrado. Se eu passei a noite dormindo, não fui para lugar nenhum, não carreguei pedra, não trabalhei na construção civil carregando cimento, como é que eu estou cansado? Se eu estou repousando? Né? Então, teremos que começar a questionar isso. Como é que a pessoa fica cansada se passou a noite deitada na sua cama de conforto? Então, algo aconteceu. Então, já podemos relacionar a espíritos. Então, o corpo físico fica lá deitadinho e o espírito, lá na frente, ele vai entender. Tem uma corrente, tem um laço para ele não se romper. Então, ele vai para algum lugar. Vai depender da situação que ele esteja. Né? Então, que já admite a existência das almas e, consequentemente, a dos espíritos. Mas negam ainda essa possibilidade da comunicação. Né? Negam a possibilidade das comunicações. Mas ela existe. E vamos, aqui, através do livro de Kardec, do livro dos médiuns, vamos, com as nossas possibilidades aqui, mostrar as coisas, a consequência lógica e do bom senso. Que esses fenômenos são naturais. São fenômenos naturais. Amadeu, você me perguntou no início o que mesmo que eu... Só a pergunta, só para relembrar aqui. No cômputo geral, também me fugiu o raciocínio, mas me fugiu o raciocínio agora, porque eu estava pensando em Ivan, e aí me fugiu o raciocínio. Não, tranquilo. Mas é isso aí. Então, essa possibilidade das comunicações, ela existe. Né? Como relembrar aqui, Chico, né, com mais de 400 livros, será que todas aquelas informações são inverídicas? Os fenômenos não existem? Né? Então, como sempre eu digo aqui, ou qualquer outro local, nós não estamos o dono da verdade absoluta, mas as possibilidades, né? Porque nós estamos falando aqui normalmente para as pessoas que não acreditam ainda. Mas que eles acreditam, não vai acrescentar algo a mais. Mas estamos falando aqui tentando passar informação para quem não acredita ainda, quem está incrédulo. Por isso que estamos tentando falar aqui no linguajar mais simples possível, para que as pessoas que não entendem ainda, que não acreditam nessa possibilidade das comunicações, comecem a raciocinar dentro do contexto lógico e do bom senso. Ok, Amadeu? Amadeu? Oi, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Ivan, pode ser? Pode, vá lá. Ivan, eu conheci uma senhora há muito tempo e tive com ela um grande afeto, grande carinho, tanto ela por mim e eu por ela. E chegou um dia aí, ela desencarnou. Eu não soube da desencarnação dela quando eu estava trabalhando. De uma hora para outra, telefonaram me avisando que ela tinha desencarnado, tinha morrido, e o velório dela estava ali na São José. Muito bem. Eu não podia sair do trabalho. Então, eu me
me concentrei, levei o pensamento a Jesus e fiz minhas preces por ela ali, né? Muito bem. Quando foi no outro dia, o telefone aqui em casa tocou. Era minha filha. E assim, painho, o senhor foi para o velório de Dona Tal? Aí eu disse, não, eu estava no trabalho, não podia ir, não. Ele, não, porque o pessoal lá estão reclamando do senhor, porque o senhor foi lá, estava lá no velório, o senhor apareceu lá no velório, não falou com ninguém, foi mal educado, passou por domingo, não falou com ninguém. Aí eu disse, não tem como, eu estava em casa, eu estava no trabalho. Depois foi. Frontal telefonou para mim, diz, ó, seu pai passou aqui, esteve aqui no velório de fulano de tal, não falou com ninguém aqui, né? Aí eu pergunto a você, Ivan, se meu corpo estava no trabalho, quem que estava lá no velório? A sua Me explica alma. isso aí. Me explica isso aí. A sua alma ou o seu espírito, como algumas pessoas. Porque existe um como está aqui no texto do livro, as pessoas falavam uma coisa, era alma, era das pessoas, quando morriam, era a alma. Mas aquelas outras almas, vamos dizer assim, que ela não identificava, eram tratadas como espíritos. Então, havia uma diferença de pensamento. No caso, para as pessoas normais, teriam visto a sua alma lá. Na realidade, é o seguinte, Jesus disse que quando a gente pensa em fazer alguma coisa errada, já pecou. Não é verdade? Está lá no Evangelho, ele diz quando, ele usa até o exemplo da mulher. Fala, se o homem olha para a mulher com um pensamento de pecar, apesar dele não ter complementado a ação, ele já pecou. Por quê? Porque o pensamento é a ação do Espírito. No momento em que você sentiu o desejo de rever a sua amiga, com quem você disse que tinha uma ligação, você vai para o seu ambiente de concentração e faz lá a sua prece, o seu espírito se deslocou até lá. E os irmãos que tiveram a oportunidade de vê-lo, não viram você lá. Na realidade, lhe viram em espírito. Foi uma atividade mediúnica que eles tiveram lá nesse momento, que a maioria não sabe explicar. Ao ponto de que o seu interesse lá era qual? Era aquela senhora, era a sua amiga, era a sua ligação. Então, o seu espírito, naquele momento, estava ligado com aquela pessoa e não com as outras. Por isso, seu espírito foi lá, não falou com ninguém. Foi lá e avistou, teve o seu momento de contato e retornou. E você também nem percebeu isso, né? Pois é. Então, tudo isso se trata da ignorância, não é da ignorância a violência, a ignorância é a falta do conhecimento. Por isso, as pessoas criaram, ao longo do tempo, essas hipóteses, o que era espírito, o que era alma, e depois de um determinado momento, Kardec vem nos trazer essa informação com o auxílio dos próprios espíritos. Porque Kardec, por exemplo, ele não acreditava muito nisso, não. É um homem extremamente inteligente, conhecedor das ciências, católico por natureza, embora ele não fosse um praticante. Quando começam a falar, por exemplo, das mesas girantes, eles dizem, mas isso é uma brincadeira das pessoas. Por quê? Porque eu sei que as coisas se movimentaram e pode se movimentar, porque ele conhecia sobre magnetismo. Talvez não fosse um praticante, mas como cientista, como um homem bem informado, ele conhecia. Aí, quando disseram, não, mas quando a gente dá determinados comandos, ela responde. Ele disse, não, então aí é um princípio inteligente. E através da ciência e da observação, que se havia acontecendo algo inteligente, era comando de algo inteligente. Foi o que chamou a atenção dele, para que ele se dirigisse àquelas reuniões e pudesse, a partir daquele momento, criar todo esse compêndio de educação espírita, a codificação espírita que nos foi trazida. Trazida do quê? Dos espíritos. E realmente, então, aqui nós estamos estudando exatamente os fatos que ele traz, as várias teorias que vão sendo derrubadas uma a uma para comprovar a existência dos espíritos. Sim, há espíritos. Ivan,
gostaria de complementar sua informação, respondendo a Jair. Há um certo tempo atrás, eu acho que há uns 10 anos mais ou menos isso, nós já morávamos aqui em Natal, nós fazemos o nosso evangelho no domingo pela manhã. E aí eu tinha um problema, eu passei a viver um problema com minha companheira, porque ela sentava à mesa e logo em seguida apagava. E eu achava aquilo de respeito, porque é uma coisa tão séria, tão importante como é o evangelho, e ela simplesmente apagava. E eu, minha filha, eu estou ouvindo tudo, mas não é para ouvir, é para participar. E aquilo me constrangia. E aí, até que eu deixei para lá. Aí, certa vez, nós estávamos fazendo o evangelho, e aí, na hora que eu passei a palavra para ela, ela disse: Amadeu, eu fui lá em Santos. Santos era o presidente da casa que nós frequentávamos em Recife. Aí ela disse: eu fui lá em Santos. Eu disse: como é que ele está? Ele disse: está bem. Eu perguntei por Otília. Otília era a esposa dele, que já estão os dois no plano espiritual. Eu perguntei por Otília e ele disse que ela estava no centro, porque no domingo pela manhã tinha atividade no centro. E aí, tudo bem. Foi no domingo. Na sexta-feira chegou a carta. Naquela época as cartas chegavam cedo, né? Na sexta-feira chegou a carta, ele agradecendo a ida dela visitá-lo. Ele registrou e agradeceu a ida dela. Ela foi lá, cumprimentou ele, e aí ele sabia que ela estava em desdobramento, mas ele registrou, nós temos a carta guardada. Mas nós vamos tratar dessa questão lá na frente, quando nós falarmos do desdobramento, da emancipação e esses fenômenos, porque, por exemplo, a obra de Eurípides Barçanufo dá para fazer aqui um rosário de programas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Amadeus. Amadeus. Realmente Renato. você tocou no assunto, porque realmente eu ia falar, mas você já tocou no assunto dessa questão do nosso irmão Jair, para completar o que nosso irmão Ivan conversou. Isso são fatos que acontecem também, como o Amadeu já falou. O caso de Passanufo, o caso do nosso irmão João Cecílio aqui em Natal, tá certo? Só que eles tinham uma mediunidade, como a de Aquino, mas eles tinham uma mediunidade mais aflorada, mais avulsa, né? Maior, e eles eram conscientes naquele desdobramento. São João Cecílio, no caso, trabalhando no interior, no final de ano, ele nos contou que houve um desdobramento, ele veio em casa, conversou com sua esposa, Dona Maria. Então, Jair, também, Ivan, existe também esse processo. Nós sabemos que nós iremos estudar lá na frente, mas para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, estão nos escutando hoje, que nós não sabemos se essas mesmas pessoas, tomara que elas venham dar continuidade ao nosso estudo, aí a incorporação, no caso, que a Amadeu já falou, e nós iremos trabalhar futuramente. Mas isso pode acontecer. Só que o Ivan, o Aquino, ele foi, quando chegou lá nesse desenvolvimento, ele estava inconsciente. Então, ele não sabia, na realidade, o que estava acontecendo, por fato. Só tinha ido. É verdade. Mas não estava caminhando. Então, isso é para que aquelas pessoas que estão nos escutando, estão nos assistindo, tenham uma compreensão maior, e isso nós encontraremos no livro dos médios. Vamos estudar. E aí nós vamos tratar disso lá na frente, porque nós vamos falar, inclusive, dos trabalhos realizados fisicamente pelo Espírito em desdobramento. Mas eu vou pedir, antes de eu passar para Aquino, você está com o livro aí para fazer a leitura do segundo parágrafo, que é meio longo, mas você faz, com certeza. Aí eu vou repetir a pergunta, vou repetir a pergunta que eu tinha feito eu ia fazer a Renato, e aí Renato e Ronaldo já respondem. Veja bem, é coisa simples. Esse intercâmbio que se estabelece entre os encarnados e desencarnados, inclusive entre os irmãos de outros orbes, que se estabelece.
além do consolo que muito, muito bem falou o nosso irmão Aquino e o próprio Ronaldo e Renato, além do consolo que traz a uma mãe que perdeu o filho, a uma esposa que perdeu o pai, o marido, a um pai que perdeu o pai ou a mãe, a alguém que perdeu um ente querido. Além desse consolo, isso também é instrutivo para aquela criatura? Renato, Ronaldo, por favor. Olá. Sim, nós recebemos, e aproveitando, Amadeu, só para relembrar a outra, eu lembrei do que você perguntou naquela hora, é que para que isso ocorresse, esse fenômeno ocorresse, se precisava ter religião. Exatamente. Né? Não precisa ter religião. Né? É uma predisposição que tem de cada organismo, né? Desses fenômenos mediúnicos, né? Que nós estamos falando aqui de mediunidade, se há espíritos, né? E esse intercâmbio é uma comunicação, né? De encarnado para encarnado, desencarnado, lá na frente vai ver esses processos. Mas estamos fazendo um intercâmbio aqui na possibilidade, né? Nessa possibilidade que existe de desencarnados, né? Que é quem é desencarnado? É o espírito sem a carne, sem a matéria. Então, o desencarnado comunica com o encarnado, com o que está com essa carne. Né? E aí tem o consolo, as informações consoladoras, e também tem, eu chamo de as informações apertadoras também para nós, para nos educarmos, para nos ensinarmos, para nos informar algo que nós estamos, às vezes, fora da direção. Nós recebemos também isso. Ela não vem só para consolar, ela também vem para instruir. Né? Ela também tem isso aí, a possibilidade que existe. Né? Ora, chega uma informação numa carta, vamos chamar uma carta psicografada. Ronaldo, só que vem de forma indireta, não vem diretamente assim. Né? Vão formas indiretas, a gente tem que interpretar o texto. Acontece isso, você mudar o caminho, você mudar a sua vida, mudar a sua forma de ser. Ela vem também nos orientar com essa possibilidade desse intercâmbio que existe. O intercâmbio existe. Não vamos negar que não existe. E como é que faz esse intercâmbio? É do nada? Não. É nós que perdemos esse corpo físico, que chegou o período dele, e aí retornamos para uma outra casa. E lá, se tiver afinidade, aí vai ter outros pré-requisitos para que isso aconteça. Aí é outro departamento que lá na frente vamos estudar para ver como acontece essa comunicação, essa combinação para que isso aconteça. Porque não é simples, são combinações para que o fato aconteça. Há um planejamento, uma engenharia para que isso aconteça. Maravilha, meu querido. E aí eu vou aproveitar para levantar uma questão, antes de passar para aqui, de fazer leitura do segundo parágrafo do item 3, do capítulo 1 do livro dos médios. Veja bem, a gente está sempre falando de médios. E aí muita gente confunde o médio com o espírito. O médio fulano de tal fez isso e fez aquilo. O médio fulano de tal tem isso e tem aquilo. Veja bem, nós estamos falando de mediunidade, que é um atributo do espírito, independentemente de ter corpo, de estar em corpo físico ou fluídico, ou material. Independentemente de ele estar num corpo material encarnado, como nós estamos aqui na sala, ou ele está num corpo fluídico no plano espiritual. Isso é um atributo do espírito. Agora, esse corpo que o espírito se serve para interagir aqui no meio onde nós estamos, ele tem elementos que Divaldo diz que os arquitetos espirituais preparam aquele corpo com células especiais que elas vão
eclodir no momento oportuno e vão surgir os fenômenos mediúnicos. Ou seja, o corpo vai oferecer condições de o espírito utilizar aquele corpo, se intercambiar com outras pessoas encarnadas ou desencarnadas. Mas vamos à leitura, nosso irmão Aquino, por gentileza. Só para lembrar aqui, Amadeus, o que o Ronaldo estava falando, os irmãos falaram agora, que essa comunicação ela não se dá só de encarnado para desencarnado, mas dá também de encarnado para encarnado, né? E você falando aí, Amadeus, eu me lembrei da questão da mediunidade, do aforamento dos dons mediúnicos, eu me lembrei de André Luiz, se eu não me engano, o mensageiro, hoje foi o mensageiro, né? Que quando ele saiu em instruções, ele e o companheiro dele, o mentor espiritual mandou ele passar lá no setor para eles poderem receber as energias necessárias para participar daquele trabalho, né? E foi no setor de magnetização. Então, André Luiz foi lá naquele setor, naquele prédio, e ficou ele e o irmão, não sei se era Hilário, e ficaram lá, Hilário, né? Ficaram lá numa sala lá, recebendo energias magnéticas, né? E quando eles saíram de lá, quando começou o trabalho dele lá, longe lá da colônia, de uma hora para outra, aflorou aquelas energias nele, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, quando o médium, ele reencarna. Vicente, André Luiz e Vicente. Hilário era o diretor, né? Era André Luiz e Vicente. André Luiz e Vicente. André Luiz e Hilário são dois médicos, Vicente era o instrutor, era o contrário. Hilário é que acompanha André Luiz em várias expedições. Ele também é médico na Terra, inclusive com trabalhos, etc, etc. Mas vamos em frente. Essa predisposição, eu acho que quando o médium vem com a predisposição da mediunidade, para aflorar aqui um tipo de mediunidade, eu acho que ele recebe já no plano espiritual essas energias para poder aflorar aqui no plano terreno, né? Eu acho que realmente isso aí. Vamos lá, o segundo parágrafo. Figuremos principalmente o espírito em união com o corpo. Ele é o ser principal, pois que é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro, por ocasião da morte. Despoja-se deste, porém não do outro, a quem damos o nome de perispírito. Esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível, no seu estado normal, não deixa de ser alguma das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, a qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Por quê? Então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluido o seu corpo, mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade. Não é exato que a luz imponderável exerça ação química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Suponhamos, todavia, formado de matéria elétrica, ou de uma tão sutil quanto esta, porque, quanto dirigido por uma vontade, não teria propriedade idêntica à daquela matéria? Muito bem. Nós estamos aí, infelizmente, o tempo está passando muito rápido e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as considerações finais tratando dessa questão. Por exemplo, porque o fato de o espírito não ser visível significa que ele não existe? Vamos começar aqui por baixo, por Ivan, porque ele vai carregar as baterias para fazer a prece final. Ivan, o fato de o espírito não ser visível significa que ele não existe? Volto falando, Ivan. Eu acho que deu problema nele. Voltamos aqui. Ele voltou.
Voltou. Pois não, Amadeu, você estava falando, você citou meu nome, era sobre o quê, perdão? Caiu minha internet aqui. O texto nos remete ao fato de o corpo ser material e o espírito ser fluídico. O fato do espírito ter um corpo fluídico, o perispírito ser fluídico e não ser visível, significa que ele não existe? As nossas considerações finais são em cima desse tópico que nós estamos chegando ao final do programa. Não, plenamente, não, absolutamente. Existem muitas coisas tidas como invisíveis que o homem já domina hoje em dia, através da ciência, e que ele já consegue utilizar como bem, como no segmento industrial, no segmento da medicina, energias e outras coisas que o próprio ar, é utilizado como força motriz e a gente não vê o ar, e nem por isso nega a sua existência. Então, o que existe é uma grande ignorância, uma falta de conhecimento a respeito do espírito, que traz toda essa gama de pensamentos, de ideias erradas, preconcebidas sobre o espírito. O fato de a gente não ver não significa que não existe. O próprio... você citou as cartas das mães, de Chico. Chico não poderia conhecer uma pessoa e trazer fatos da intimidade. Alguém trazia aquilo para Chico. Então, os espíritos. Perfeito. Aí eu vou lá em cima com o nosso irmão Ronaldo Santana e ele já prepara aí a programação da Web Rádio Cristo Consolador para ele fazer no final. E aí eu pergunto a Ronaldo, o espírito, nesse caso, ele pode interagir no mundo físico, independentemente de ele estar com o corpo físico ou fluídico. É isso mesmo? Sim. É o que acontece com a gente, né? Nós somos induzidos pelos espíritos. Nós somos acompanhados, eles nos acompanham, ou de bom, ou dos espíritos mal, num bom sentido. Mas todos nós, não tem nenhum que esteja no universo encarnado que não tenha esse acompanhamento, né? Essa afinidade, né? Porque é uma questão energética, né? Porque a energia existe, vamos fazer através da companhia energética que chega a energia nas nossas residências, mas a gente não vê. Mas existe. Vamos fazer esse comparativo. Então, os espíritos é como se fosse energia. A energia da Companhia Energética Natal do Rio Grande do Norte chama-se COSERN. Ela tem. A gente aperta o interruptor, acende a luz. Mas nós não vemos. Mas existe. Então, os espíritos ainda nós não vemos. Nem todo mundo vê. Alguns vê. Quem disse que futuramente o celular, a gente aperta a tecla lá e a gente não vai se comunicar diretamente com os espíritos? Visivelmente na tela. Tem essa possibilidade futura. Que tem outros mundos que falam naturalmente. Fala, tete a tete, naturalmente. Então é só questão de tempo que isso vai acontecer. Quando a gente começar a despertar nossa consciência, vai ficar mais fácil o entendimento. Agora, que existe, existe. Se há espírito... Renato. Perfeito. Muito bem. Obrigado, meu querido irmão. Aí, Renato, na verdade, o espírito, para interagir no mundo físico, ele precisa do intermediário. Claro que a gente está se referindo aqui não apenas à mediunidade. A mediunidade é um canal de ligação que possibilita esse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual e vice-versa. Mas ele precisa de um corpo perispiritual. Qual é a importância desse perispírito para o espírito, Renato? Amadeus, eu vou fazer aqui um pequeno relato sobre esse ponto 3 de estudo da noite de hoje. Nós podemos dizer que encontramos no fenômeno das manifestações espíritas a prova patente da existência e sobrevivência da alma. Nós conversamos sobre esse ponto. No homem, há 3 elementos
o espírito, o corpo e o perispírito. O espírito é o ser principal, pois quer ser o ser pensante e sobrevivente. O corpo é apenas um acessório, envoltório, uma vestimenta para que o espírito deixa quando esta gasta. O perispírito é o envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo. Pela morte, o espírito se despoja do primeiro envoltório, mas não do segundo, no caso, o perispírito. O envoltório semimaterial, chamado perispírito, que torna a forma humana, constitui para um espírito um corpo fluídico, vaporoso, que, embora invisível para nós, em seu estado normal, possui algumas propriedades da matéria. Quer dizer, porque o perispírito também é matéria. Então, é isso que nós encontramos nesse ponto 3 do livro dos médios, certo? Que nós estamos estudando. Então, nós temos aí já temos a ideia da existência e a sobrevivência do espírito. Nós sabemos que existe o espírito, o perispírito e a matéria. O espírito é pensante, o envoltório é descartável na hora que acaba o seu fluido necessário, que é o fluido vital, e daí o perispírito vai dar a formação do nosso espírito. Então, nós estudamos na noite de hoje sobre o ponto 3. Pedimos àqueles que estão nos assistindo, nos escutando, que poderão abrir o livro dos médios, no item 3, do capítulo 1, A, Espírito, no item 3, que nós encontramos essas informações que nós passamos na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, as vibrações ou as informações que eles passaram para todos nós. Maravilha. Aquino, nas suas conclusões finais, o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, ele diz que quando a gente vê um espírito, na verdade, a gente não está vendo a essência, o espírito em si, mas sim o perispírito. O perispírito, que, como o Renato acabou de dizer, é semimaterial, de um material quintessenciário mais grosseiro, capaz de ser energizado e se tornar visível. É isso mesmo? Sim, meu Deus. A gente tem que ver que o espírito não é matéria. O espírito é uma essência divina. E para que o espírito ele possa atuar na matéria, ele precisa de um instrumento. E o instrumento, justamente, é o perispírito. Por que o perispírito? Porque o perispírito ele é formado de uma parte semimaterial. O que é semimaterial? Uma parte é matéria e uma parte é fluídica. A parte fluídica ele está ligada ao espírito. A parte material está ligada ao corpo. Então, há essa interação, tanto do plano espiritual como o plano material. Por isso que todo ser aqui na Terra ele é médio, porque ele é um mediador entre os dois planos. Qual é a causa de ser médio? O seu perispírito, justamente, porque ele está 24 horas em contato tanto com o plano espiritual como o plano material, né? E outra coisa importante que a gente pode ver aqui, que o perispírito, ele acompanha o espírito, a evolução do espírito. Quanto mais o espírito evolui moralmente, mais fluídico se torna o perispírito. Então, mais, como o Ronaldo falou aí, no nosso tempo vindouro, lá no futuro, praticamente não vai existir mais essa morte. Praticamente a morte não vai existir. Por quê? Porque já é uma interação muito grande entre o plano material com o plano espiritual, devido à fluidez do perispírito, desse corpo semimaterial. Como eu disse, ele acompanha, o espírito evolui espiritualmente, moralmente, mas o seu perispírito também, ele evolui igualmente, e vai se tornando fluídico. E outra coisa importante, o nosso planeta também evolui. Que a gente vê, o nosso planeta saiu de uma parte muito ponderável, está se tornando imponderável. O que isso quer dizer? Que lá no futuro, como o irmão muito tempo me falou, ele disse assim, olha, meu irmão, vai chegar um tempo que os nossos irmãos que estão aqui no plano espiritual, vamos visitar vocês de tarde para tomar um cafezinho. Vamos sentar ali, ó, na sua sala, vamos conversar,
porque a matéria não é a mesma, não vai ser a mesma. A matéria vai ser fluida, então nós vamos ter condição de interagir mais fácil, sem preciso da vidência, mas estamos ali através disso aí. Então a gente vê isso. Por que que o tempo está correndo tão depressa? Por que que uma criança hoje é tão precoce? Porque é por causa da fluidez, dessa imponderabilidade que está ocorrendo. Então a tendência de toda a humanidade, como Jesus falou, da separação do joio do trigo, né, vai se tornar fluido o nosso perispírito, e essa dúvida se existe espírito vai acabar. É só a gente esperar, mas no futuro, mais 2, 3 gerações, isso aí eu acredito que já está acontecendo. Maravilha, aí uma proposta bastante futurista. Agora, eu vou pedir ao nosso irmão Ronaldo que faça a leitura da programação, enquanto o nosso Ivan prepara aí a bateria para a prece de encerramento em nome de Jesus. Ronaldo, por favor. Vamos passar aqui a programação da sexta-feira, né, da Web Rádio Cristo Consolador. Na sexta-feira, 21 de maio, às 15 horas, às 3 horas da tarde, o programa é Aprendendo com Jesus. O tema, Lei do Progresso. Sexta-feira, amanhã, às 15 horas, com Adolfo Nogueira. Às 17 horas, o programa é denominado de Estudando a Codificação Espírita, com a temática do Livro dos Espíritos, a introdução do item 6, continuação, né? O Livro dos Espíritos, introdução, o item 6, a continuação. Amanhã, às 5 da tarde, com a apresentação da Silvia Almeida e Elisete Dias. Também amanhã, às 18 horas, tem um programa denominado de Refletindo com Jesus. O tema é Na Conquista da Fé. Às 18 horas, com a apresentação da nossa irmã Kátia Martins. Temos também às 18h30 o programa denominado de Irradiações e Preces na Rádio. Irradiações para encarnados e preces para desencarnados. Sexta-feira, amanhã, às 18h30, com a apresentação do nosso irmão. E, às 19 horas, encerrando a programação amanhã, Casos e Contos Espirituais. A temática do livro Flores de Outono, Jesus Gonçalves, a Samaritana. Então, o programa Casos e Contos Espirituais, com a temática do livro Flores de Outono, Jesus Gonçalves, a Samaritana. Sexta-feira, às 19 horas, com a apresentação da irmã Zezé Franco. Essa aí é a programação de amanhã. Sexta-feira. Muito obrigado, meu querido. Que Deus o abençoe e proteja. Muitíssimo obrigado, Ronaldo. Muitíssimo obrigado, Renato. Renato, sabe hoje falando de Jesus Gonçalves, né? Aquino, muitíssimo obrigado e que Deus o abençoe. Obrigado, meu querido irmão Ivan, que vai fazer a prece. Obrigado. Amadeus. Oi. Antes de passar para Ivan, me permita eu dizer isso aqui. Sim. Desculpe se a garganta não der direito. Uma mensagenzinha aqui de Maria Dolores. Por favor. Ação de graça. No tempo que se desdobra, seu minuto de sobra, no dia a se recompor. Entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte, pela flor, por toda a gratidão que eu vejo, do trabalho benfazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa, no regaço da esperança, pela promessa do amor, pelo caminho risonho,
do ideal a que me exponho. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias ante as bênçãos que me envias do plano superior, pelos problemas e provas da sede que me renova. Muito obrigado a vocês e a Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Beleza. Obrigado, irmão, pelo tempo. Acho que, Ok, se eu meu apenas, querido Ivan. acho que se eu apenas dissesse amém, estava ótimo aqui com a nossa oração. Já estava de ótimo tamanho, hein, Ivan? Muito Com bem. certeza, meus irmãos. Tchau. Elevemos Vai, o nosso pensamento e o nosso espírito ao nosso Pai Celestial. Concentremos todas as nossas energias e a nossa atenção na imagem do Mestre, Jesus. Agradecendo a Ele pelo dom da vida, pela oportunidade ao trabalho, pela capacidade de buscar o conhecimento para ilustrar os nossos espíritos. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos lares, que abençoe a toda a nossa família humana, cada um com seus problemas pessoais, lutando nas suas provas, umas mais difíceis que as outras, mas de acordo com o merecimento e a necessidade das experiências junto ao progresso, referente ao progresso comum. Abençoai o nosso país, todos os países. Ajuda-nos, Senhor, a que passe logo esse momento de dor e tristeza causado por esse vírus perverso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz e luz a todos. Boa noite, Brasil. Boa noite, gente. Saúde, paz, muita luz. Que Deus abençoe. Muita paz. Até a próxima semana. Se Deus quiser.